Olá, amados, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e sou colaborador da plataforma ebdinfoco.com do nosso amado e amigo irmão Herberson Rodrigues Pinheiro. E estou aqui para nós fazermos um breve comentário, um resumo geral do livro de Levítico como encerramento do terceiro trimestre de 2018 das nossas lições bíblicas das revistas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando então ao final do nosso trimestre e eu quero na aula de hoje apenas fazer um breve resumo geral e convidar você para continuar fazendo parte do ebdinfoco.com. Você que ainda não faz parte, faça parte do ebdinfoco.com. Você fazendo parte do ebdinfoco.com, você vai ter uma diversidade de conteúdo que vai ajudar a sua escola bíblica dominical. Você que é professor, você que é aluno, você que é superintendente, faça parte do ebdinfoco.com. Acesse lá www.ebdinfoco.com e você vai encontrar uma diversidade de conteúdos. Você vai ter subsídios em vídeo para as lições de jovens e lições de adultos, subsídios em PDF também para lições de jovens e lições de adulto. Você vai ter o comentário das lições, as lições comentadas em vídeo e muito mais. Cursos para professores da EBD e está vindo mais novidades aí no site ebdinfoco.com. Visite lá. Acesse www.ebdinfoco.com e você terá ali uma enormidade de conteúdos riquíssimos para ajudar a sua escola bíblica dominical. Bom, nossa aula de hoje, depois deste breve merchandise, é apenas um resumo geral do que já estudamos nesses 3 meses de escola bíblica dominical. Quero ser muito breve para sintetizar o máximo possível este trimestre que nós estudamos da escola bíblica dominical. Bom, nós estudamos o livro de Levítico. O tema da nossa lição era adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós aprendemos em Levítico sobre o serviço, sobre a santidade, sobre comunhão e muitos princípios importantíssimos que estão presentes no culto judaico, que estavam presentes ali naquele momento, que também são importantes para a igreja cristã. Eu quero dividir o comentário desta aula em 3 partes. E dividindo em 3 partes também o livro de Levítico. O livro de Levítico, para a maioria dos expositores bíblicos, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Do que trata o capítulo 1 até o capítulo 10? O capítulo 1 até o capítulo 10 de Levítico trata do sacerdócio e do sacrifício. Sacrifício, santidade de Deus e de seu povo. A santidade de Deus sendo apresentada ao seu povo e a santidade do povo por causa da santidade de Deus. O sacerdócio é serviço santo, serviço abençoador. Todo Israel é sacerdócio, porque todo Israel é abençoador. A ideia da nação de Israel, ali no Oriente Médio, sempre foi de ser bênção para as nações, porque Deus se fazia presente no meio daquele povo. Portanto, nós vemos aqui do capítulo 1 ao capítulo 10 de Levítico, os temas centrais, os 2 principais temas centrais desta primeira parte do livro de Levítico é sacerdócio e sacrifício. O sacrifício e sacrifício, que a gente olha ali e vê muitas regras, muitos sacrifícios, e às vezes a gente até pensa que ele é um pouco chato, esquisito, porque não faz parte do nosso cotidiano, mas aqueles sacrifícios, aquelas regras, aqueles regulamentos falam da santidade de Deus e da necessidade que o seu povo tem de ser santo. E o sacerdócio, toda aquela classe do sacerdócio, Arão, seus filhos, descendentes, os levitas, toda a sua roupa, a sua forma de ministrar, fala de
serviço santo e serviço abençoador, porque o sacerdote era o intermediador entre o povo e Deus. Nós sempre fazemos esta comparação entre o sacerdote e o profeta, né? O profeta fala de Deus para o homem e o sacerdote fala do homem para Deus. O sacerdote tinha uma função abençoadora muito importante, mas nós entendemos que Israel todo é sacerdócio. Êxodo nos fala que Israel era uma nação sacerdotal, Israel era uma nação abençoadora. Segunda parte, capítulos de 11 a 16, fala de impureza e perdão. Nós vemos ali nos capítulos de 11 a 16, boa parte das leis falando sobre alguns pecados do povo. E nós temos aqui impureza, a infidelidade do povo. Nós já vimos lá nesse trecho aí de 11 a 16 de Levítico que tem as penas contra o adultério espiritual, a magia, a feitiçaria, a adoração a outros deuses, né, que envolve aqui o adultério espiritual. Nós vemos sobre as leis, sobre a lepra, a impureza da casa, a impureza das vestes, tudo isso. No geral, quando nós falamos neste aspecto sobre impureza, nós falamos do pecado do povo, o povo sendo infiel a Deus. E o perdão, é claro, Deus sendo fiel. O perdão fala da fidelidade de Deus, que sempre permanece fiel. Isso porque nós entendemos que Deus fez uma promessa a Abraão e ele permanecia fiel por causa da sua palavra. Mesmo que o povo pecasse, mesmo que o povo adulterasse espiritualmente, mesmo que o povo se entregasse ao paganismo, Deus estava ali através daquelas regulamentações, mostrando para o povo que ele é fiel na sua palavra, que apesar do povo estar se desviando da sua presença, ele jamais se desvia do seu povo. E a última parte dos capítulos 17 a 27 nos fala de santidade, da santidade de Deus e as relações interpessoais. Eu gosto muito desta parte, porque esta parte nos fala de uma coisa que é um problema, um câncer gravíssimo nas igrejas modernas, o dualismo religioso. Santidade de Deus e as relações interpessoais. Eu tenho um amigo, meu querido amigo pastor Nilton Gonçalves, também meu professor de teologia, ele costuma dizer que o cristão não tem duas vidas, porque a maioria dos cristãos tem um negócio de dizer minha vida espiritual e minha vida secular, ou minha vida material. O cristão não tem duas vidas, o cristão tem uma vida só, e esta vida deve ser inteiramente dedicada a Deus. Era um exemplo clássico dos crentes judeus nesta época aqui. Não havia dualismo entre eles. A vida dos crentes judeus, o serviço, a cultura, a religião, tudo o que eles faziam, tudo o que eles tinham, tudo fazia parte da sua vida espiritual. Tudo fazia parte da sua adoração a Deus. Não havia esse dualismo. Não havia o sagrado e o profano para o judeu. O que era profano para o judeu é o que estava fora da nação de Israel. Mas o que estava dentro da nação de Israel era sagrado. O casamento judaico era sagrado, o sacrifício era sagrado, a família era sagrado, o trabalho era sagrado, o seu gado era sagrado, sua fazenda era sagrada, sua casa era sagrada. Tudo era para Deus. E todo israelita glorificava a Deus com o que tinha. Nós temos aqui, então, finalizando essa última parte, essa última compreensão que a maioria dos expositores bíblicos tem do livro de Levítico, do capítulo 17, melhor dizendo, até o capítulo 27, onde fala da santidade de Deus nas relações interpessoais. Dizendo que os israelitas não tinham a compreensão que temos hoje do dualismo religioso. Minha vida espiritual e minha vida secular. Não. Tudo, como diz um certo teólogo, tudo para o homem de Deus é sagrado, nada é secular. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique aqui mais uma vez o meu convite. Acesse www.ebdinfoco.com e confira a enormidade de conteúdo que nós temos para você, professor da Escola Dominical. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.